Deus nos abençoe no meditar e refletir na sua santa palavra. Amém. Em uma cidade movimentada, havia uma famosa cafeteria, conhecida pelos seus cafés artesanais e deliciosos bolos caseiros. Maria, uma jovem estudante, adorava passar as tardes por lá, onde estudava enquanto tomava a sua xícara de café e saboreava uma fatia de bolo. Certo dia, ela chegou à cafeteria e se deparou com uma longa fila. Impaciente, ela começou a olhar para o relógio repetidamente, frustrada com a demora em ser atendida. Ao seu lado, um senhor idoso chamado João esperava pacientemente. E ele notou a inquietação de Maria e com um sorriso gentil lhe disse: "Sabe, minha jovem, a vida é cheia de momentos de espera. Às vezes, esses momentos são oportunidades para refletir, observar e até mesmo encontrar beleza nas pequenas coisas da vida." Maria, ainda impaciente, respondeu: "Mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu não posso perder tempo aqui." Seu João sorriu suavemente e contou uma história de sua juventude, quando esperou por vários anos para reencontrar um grande amigo que havia se mudado para outro país. Ele disse: "A espera pode ser difícil, mas também pode nos ensinar a valorizar o que realmente importa." Maria, tocada pelas palavras do seu João, começou a observar as pessoas ao seu redor, a decoração daquela cafeteria, o aroma do café, dos bolos frescos. Aos poucos ela percebeu que esperar ali não era algo tão ruim. E quando finalmente chegou a sua vez, ela estava mais tranquila, mais calma e pôde saborear o seu café, apreciando cada mordida do bolo com uma nova perspectiva. Essa é uma história fictícia, mas ela ilustra muito bem a realidade em que vivemos, onde temos tudo ao nosso alcance, quase que de maneira instantânea. Mas quando surge qualquer contratempo, qualquer demora, parece que muitas vezes nos falta paciência para esperar o mínimo que seja. Quem gosta de esperar? Nós vivemos em um mundo muito corrido e agitado e parece que ninguém mais tem tempo para esperar por nada. Quando nos deparamos com filas enormes, seja numa cafeteria, num caixa de supermercado, num banco ou em lotéricas, logo ficamos impacientes. E o que dizer então quando somos surpreendidos por um congestionamento no trânsito? E isso aqui na cidade grande acontece praticamente todos os dias. Haja paciência. Ninguém mais gosta de esperar. Nesse mundo acelerado, queremos as coisas quase que de maneira imediata, para agora, ou até mesmo para ontem, se isso fosse possível. É só observar quando a gente faz uma compra na internet, a gente mal comprou o produto e já olha se o produto foi enviado. Se o produto chega logo, que maravilha, mas se demora, quanta impaciência, quanta ansiedade. Parece que esperar é um grande problema dos nossos dias. O personagem bíblico Simeão também esperava por algo, mas não era um produto comprado na internet, não era para ser atendido na fila de um banco ou em uma cafeteria. O justo e piedoso Simeão aguardava a consolação de Israel. Ele esperava pelo prometido Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. O Deus Espírito Santo havia lhe revelado que ainda em vida ele veria o seu Salvador. Restava a Simeão esperar pacientemente até que este maravilhoso dia chegasse. Quanto tempo será que ele teve que esperar? Na verdade, nós não sabemos, porque a Bíblia ela nos traz poucas informações sobre esse ilustre personagem. Mas ela também dá a entender que Simeão já poderia ser um homem em idade avançada. E isso nos leva a concluir que Simeão pode ter esperado uma vida toda para ter o maravilhoso privilégio de segurar o Filho de Deus em seus próprios braços. Assim como Simeão, também Ana, o texto nos fala da profetisa Ana, uma senhora que ficou viúva cedo,
ainda jovem, e depois ela dedicou toda a sua vida ao serviço de Deus no templo. E ela também teve o privilégio de ver o menino Deus, Jesus Cristo, e profetizou inclusive a respeito da sua obra redentora. Como Simeão e Ana ficaram sabendo que um dia um Salvador viria ao mundo? Através das Sagradas Escrituras. Eles não tinham a Bíblia completa como nós a temos hoje, mas eles tinham o Antigo Testamento. O Salvador, ele foi prometido logo após a queda em pecado, como eu mencionei para as crianças. Já está registrado lá em Gênesis 3, quando o primeiro casal da humanidade desobedeceu a ordem de Deus, o que trouxe inúmeras consequências desastrosas para todos nós, com as quais sofremos ainda hoje. E a impaciência é uma dessas consequências, entre tantas outras. Para cumprir a sua promessa, Deus escolheu um povo por meio do qual seriam abençoados todos os povos do mundo, como ele faz a promessa a Abraão em Gênesis capítulo 12. E essa promessa foi repetida a Abraão, a Isaac e Jacó, ela foi repetida inúmeras vezes ao longo de todo o Antigo Testamento. Os profetas de Deus falaram a respeito deste Salvador, do nascimento desse Salvador. Até que finalmente, no tempo determinado pelo próprio Deus, nasceu o prometido Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Mas o que será que motivou Simeão a esperar tanto tempo pelo seu Salvador? Uma vida toda. O que o motivou foi a sua fé. E quando falamos em fé, é preciso observar que fé não é o que muitas vezes nós ouvimos nos dias de hoje, uma força interior que me capacita a fazer o que eu bem entender. Uma força interior que me dá quase superpoderes. Não, fé não é isso. Fé, no conceito bíblico, é dependência de Deus. É humildade, é colocar-se na dependência de Deus. É reconhecer que por causa dos nossos pecados, somos incapazes de salvar a nós mesmos e necessitamos de um Salvador. Foi essa fé que tinha Simeão. Ele tinha a consciência de que precisava de um Salvador e aguardou por esse Salvador. E foi essa fé que o motivou a esperar pacientemente até ter o privilégio de segurar o Salvador em seus próprios braços. Uma fé que, depois de Simeão tomar o menino Jesus em seus braços, o levou a afirmar em seu cântico que estava pronto para partir em paz. Ele estava agora pronto para partir, porque os seus olhos haviam visto a tão esperada salvação que Deus havia prometido lá no passado e promessa que ele cumpriu em Jesus Cristo. Esse Salvador pelo qual Simeão esperou tão pacientemente, também trouxe vida e paz para cada um de nós. Foi Jesus Cristo quem nos livrou a todos nós e a toda a humanidade da consequência mais terrível do pecado, que não é apenas a impaciência, mas é o pecado, a condenação eterna. Essa é a consequência mais terrível. Pela fé nesse Salvador, nós recebemos o perdão completo de Deus. Temos os pecados perdoados. Temos vida espiritual, temos paz com Deus. Por meio da fé nesse Salvador, nós estaremos preparados para também partir em paz quando chegar a nossa hora derradeira. Ninguém sabe. Simeão viu a salvação. E quando nós estamos firmados em Cristo, não importa a hora, nós estaremos preparados, pois os nossos olhos, através das Escrituras, também têm a oportunidade de ver a salvação que Deus preparou para cada um de nós. Assim como Simeão, assim como Ana, também nós vivemos em um tempo de espera. Enquanto Simeão e Ana esperavam pela primeira vinda do Salvador, nós aguardamos a sua segunda vinda. Muitas pessoas não acreditam que Jesus voltará. Muitas pessoas zombam daqueles que creem nessa promessa de Cristo. Outros dizem que se Jesus fosse voltar, ele já teria voltado há muito tempo. Mas é preciso lembrar que aquilo que pode parecer demora para alguns, é na verdade a paciência de Deus, que não quer a condenação de ninguém, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados e sejam salvos.
Também é importante lembrar que, desde que a primeira promessa foi feita do envio do Salvador, lá em Gênesis capítulo 3, se passaram milhares e milhares de anos até que finalmente Deus cumprisse essa promessa. Muitas pessoas no Antigo Testamento ansiosamente aguardaram o cumprimento dessa promessa, mas não tiveram o privilégio de ver essa promessa se cumprir em vida. Mas Deus cumpriu essa promessa. Demorou, mas Deus cumpriu. E Simeão teve o privilégio de segurar o Salvador em seus braços. A profetisa Ana teve o privilégio de vê-lo, e tantos outros. E há poucos dias nós relembramos o cumprimento dessa promessa, quando celebramos mais um Natal. Como diz o ditado, Deus tarda, mas não falha. Deus pode demorar, mas a demora, como diz Pedro em sua segunda carta, muitas vezes é a paciência de Deus que quer a salvação de todos. Foram muitas as promessas de Deus que já se cumpriram desde a criação do mundo. Assim também essa última grande promessa, o retorno do Salvador Jesus Cristo em poder e glória para julgar os vivos e os mortos, também esta grande promessa se cumprirá. No dia em que Jesus voltou para junto do Pai, no dia da ascensão, após cumprir toda a sua missão terrena, 2 anjos de Deus apareceram aos discípulos e disseram o seguinte: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. E sobre isso o próprio Jesus diz, conforme é registrado em Marcos no capítulo 13: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Os anjos disseram: esse Jesus subiu e ele vai voltar. Jesus disse: o Filho do Homem virá sobre as nuvens em grande poder e glória e reunirá os seus escolhidos. Esses escolhidos são todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Aqueles que fiel e pacientemente aguardam o seu retorno. E para estes que aguardam o seu retorno, firmes na fé, para estes não há condenação. Paulo diz isso. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Para estes se cumprirá naquele dia a grande promessa do próprio Jesus, conforme é registrado em João capítulo 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa é a última grande promessa que nós aguardamos, que nós esperamos que se cumpra. Já os primeiros cristãos aguardavam ansiosamente, esperançosamente pelo cumprimento dessa promessa. Se nós começarmos a ler as cartas do Novo Testamento, as epístolas, nós veremos como os primeiros cristãos já alimentavam e nutriam essa esperança de que Cristo pudesse voltar já nos dias deles. Essa é a verdadeira esperança cristã. Essa é a esperança do cristão, essa deve ser a nossa grande esperança. Esperar o retorno de Jesus Cristo para nos levar junto dele para o novo céu e para a nova terra. Queridos irmãos e irmãs, neste mundo em que ninguém mais gosta ou quer esperar por nada, sigamos o exemplo de Simeão, sigamos o exemplo de Ana, que esperaram fiel e pacientemente pelo Salvador. Sigamos o exemplo também dos primeiros cristãos, que lá, logo após Cristo ter cumprido a sua missão, já aguardavam o seu retorno. Nos apeguemos firmemente a essa grande promessa final de Jesus Cristo, de que Ele voltará para nos buscar. Fortaleçamos essa esperança através de um contato contínuo com a palavra, com a participação regular aos cultos na Santa Ceia. Nós não sabemos se, assim como Simeão, veremos essa promessa se cumprir em vida. Talvez nós partamos antes, mas isso é apenas um detalhe. Porque fiel é aquele que faz a promessa.
E essa promessa se cumprirá, assim como tantas outras já se cumpriram. E enquanto esse grande dia não chega, e nós continuarmos por aqui, sigamos também o exemplo, ou melhor, o conselho de João, do seu João, o nosso personagem fictício da ilustração inicial. A vida, sim, é cheia de momentos de espera. Mas esses momentos podem ser ricas oportunidades para refletir e para observar e até mesmo encontrar beleza nas pequenas coisas da vida. Esperar pode sim ser difícil, mas também pode nos ensinar a valorizar o que realmente importa na vida. E nada melhor do que o contato contínuo com a palavra de Deus para nos ensinar a esperar pacientemente, para nos ensinar a valorizar o que realmente importa, seja para a nossa vida aqui nesse mundo, enquanto continuarmos por aqui, mas principalmente para a vida que está por vir. Conforme as palavras finais do livro de Apocalipse, aquele que promete e dá testemunho de tudo que está registrado aqui nas Sagradas Escrituras, tantas coisas que já se cumpriram, outras que estão para se cumprir. Quem testemunha e promete é o Verbo encarnado. Falamos sobre isso no culto de Natal. É o próprio Jesus Cristo, a palavra de Deus, que se fez humana e habitou entre nós. E este, no finalzinho do livro de Apocalipse, ele diz: certamente venho sem demora. E o que João diz? Amém, vem Senhor Jesus. Que essa seja também a nossa resposta quando Jesus diz: certamente venho sem demora. Que nós também digamos: Maranata, amém, vem Senhor Jesus.